Meu povo maravilhoso, estamos aqui de volta ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus e hoje iniciando mais uma carta com muita alegria, hein? Hoje nós estamos partindo para Gálatas, né? Depois de estudarmos Filipenses, estudarmos Efésios, agora chegamos em Gálatas. Olha que alegria! E eu quero convidar você que não está inscrito no canal, já se inscrever agora, ativar as notificações, você participar junto conosco dessa jornada de estudo da Palavra de Deus, para nós é muito importante. Então eu quero que você ative as notificações, se inscreva no canal agora, fecha o chat ao vivo, se inscreve no canal, já curte esse vídeo aí, compartilha para o máximo de pessoas possíveis, enviando esse link para o máximo de pessoas possíveis. Eu quero fazer esse convite para você em nome de Jesus. Eu estou tão feliz de estar aqui contigo, da gente avançar com esses nossos estudos, porque é dessa maneira que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos restaura e é dessa maneira que nós avançamos. Para iniciar o estudo desse dia, nós precisamos invocar a presença de Deus manifesta. Então eu quero convidar você agora a orar comigo, a gente orar junto em nome de Jesus. Amém? Fala para mim aí se tá tudo linkado, vídeo e áudio, se tá tudo bonitinho. Se você tá me ouvindo bem, escreve aí nos comentários agora, comentário ao vivo, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e enviar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Faça isso agora, compartilha aí, copia, né? Dá um compartilhar, copiar e envia para o máximo de pessoas possíveis. Isso é muito importante para que esse estudo que você tem feito aqui junto comigo, que é gratuito, né? A gente está aqui estudando a palavra de Deus, a gente investe conhecimento, investe em tempo aqui para estudar junto a palavra de Deus e crescer nessas coisas tão preciosas. Então envia, faça isso agora em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar agora. Então, invocando a presença de Deus tão importante. Pai, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus e da verdade. Te pedimos, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, compreender a Tua vontade. Fala com a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração, a nossa mente, revela a Tua vontade. Portanto, nós te invocamos, Espírito Santo de Deus, invocamos a Tua presença manifesta, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua unção, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja inundado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu oro agora para que o Senhor visite cada casa, visite cada lar, visite, Senhor, a cada um, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão necessitadas agora. Alcança elas, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Espírito de Deus, para que o Senhor, Pai, traga à nossa mente e nosso coração aquilo que nós devemos aprender e sermos revelados da Tua palavra. Espírito Santo, visita os necessitados agora. Visita quem está no hospital, visita quem está enfermo, visita quem está doente, visita, Senhor, casamentos que precisam de cura, visita, Senhor, pessoas que estão agora, Senhor, depressivas, Pai, talvez ansiosas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na unção que em nós opera, a mesma unção que levantou Jesus dentre os mortos, é a mesma unção que está aqui sobre nós, a mesma unção que abriu o Mar Vermelho, a mesma unção que fez a sombra do sol retroceder, a mesma unção, Senhor, que abriu os olhos dos cegos, que abriu, Senhor, o ouvido dos surdos, que levantou coxos e paralíticos, a mesma unção que levantou mortos da tumba, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, que essa unção alcance o poder da Tua presença em Teu nome, Jesus, alcance aquele que necessita. Pai, que nesse estudo nós possamos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito, direcionados pelo Teu amor, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos, Senhor, ser guardado nessas áreas, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos pelo Teu nome, pelo Teu poder, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Comenta aí, tô ao vivo, tô com você.
nesse dia tão especial e maravilhoso que Deus preparou para a gente. Eu estou tão feliz de estar com você aqui e entrando no estudo de mais uma carta, né? Hoje nós estamos iniciando o estudo da carta de Gálatas. O apóstolo Paulo escreve essa carta. Essa carta que é tão preciosa, ela é considerada como um grito de liberdade, a liberdade cristã, a vida cristã, e muito importante, né? O apóstolo Paulo escreve essa que é considerada o primeiro escrito do cânon bíblico, né? A primeira carta é ela que dá origem à formação do cânon bíblico, e o apóstolo Paulo escreve essa carta com propósitos bem definidos, bem claros. É importante dizer que o apóstolo Paulo, a partir da sua conversão, ele sai ministrando a palavra de Deus a quem, né? Além dos muros de Jerusalém, além da cidade de Jerusalém, alcançando os gentios. E quem são os gentios? Todo aquele que não é considerado judeu era considerado gentil naquela época. E Paulo foi levantado, né, com esse propósito. Em Atos capítulo 9, diz que ele é separado por Deus no seu chamamento para ir a esse povo, pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Paulo, sendo judeu, ele pregando o evangelho aos gentios. E nessas viagens missionárias, o apóstolo Paulo não só pregava o evangelho, mas como plantava essas igrejas, colaborando diretamente no plantio de cada igreja, manifestando a glória de Deus, né? Paulo ele vai escrever agora essa carta da sua cadeia a Galácia, né? Ali a região da Galácia. Há uma interpretação de duas correntes para exatamente quem o apóstolo Paulo está escrevendo. Essa que é uma carta considerada uma carta de leitura circular, ou seja, para ser entregue a todos os crentes, na verdade, mas existem duas correntes aqui que é importante falar. Uma que considera que o apóstolo Paulo está escrevendo a parte norte da Galácia ali, e outros que consideram essa escrita a parte sul. A verdade é que existem propósitos e objetivos, né? A Galácia, que fica na região da Ásia, e ali no mundo à época, o apóstolo Paulo está entregando esse evangelho, essa boa notícia, naquela porção geográfica, né? Abrindo aqui o mapa, o apóstolo Paulo ele está ali na região da Antioquia, Icônio, Listra, Bitínia, Ponto, Capadócia, toda aquela região da Ásia, o apóstolo Paulo vem pregando o evangelho, né? E na região da Galácia, especial, pregando o evangelho e o povo recebendo com tanto amor, e há um número expressivo de conversão ali naquela região. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta principalmente com dois objetivos principais, né? Esses dois objetivos principais em primeiro lugar, defender o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo deseja assegurar aos crentes ali convertidos da Galácia que a salvação é única e exclusivamente obra da graça mediante a fé, não por obra da lei, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por isso que ela é um grito de liberdade do Evangelho, né? Uma carta tão importante. Ela é escrita com contundência, o apóstolo Paulo ele vai de maneira contundente defender esse Evangelho, né? Essa graça que Deus salva todo aquele que nele crê, ou seja, instrumentalizada pela fé, não por obras, pela graça, instrumentalizado pela fé, né? A partir da fé em Cristo Jesus, eu sou alcançado por essa graça e tenho acesso a essa salvação maravilhosa que Deus nos estende de maneira gratuita, né? E o segundo propósito, objetivo principal da carta, o propósito principal da carta, é defender o seu ministério apostolar, porque há um ataque veemente por parte de um grupo de cristãos que vai atacar o apóstolo Paulo, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse ataque. Entendendo os dois principais objetivos,
que é defender o evangelho da graça de Deus mediante a fé e defender o seu ministério apostólico, Paulo vai dividir essa defesa, essa apologética que nós chamamos dentro da teologia, essa carta de defesa, essa ação de defesa, né? A gente chama de apologética. Paulo vai dividir aí em 3 maneiras ou 3 objetivos principais. 2 objetivos centrais da carta: defender o evangelho da graça por meio da fé, defender o seu apostolado, e vai apresentar essa defesa de 3 maneiras. Primeiro, ele vai defender a justificação pela fé. Um dos principais objetivos da carta aos Gálatas é reafirmar a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, Paulo se opõe veementemente à ideia de que a salvação pode ser alcançada por meio das obras da lei, como proposto, por exemplo, por um grupo de cristãos judaizantes, ou seja, judeus que eram da religião judaica, que se converteram ao cristianismo, mas entendia que essa maneira judaica, ou essa cultura judaica, essa cultura religiosa, essa premissa religiosa deveria ser mantida, né? Ele vem combater também, em segundo ponto, o legalismo, né? A carta, ela confronta o legalismo do judaizante que havia se infiltrado na comunidade cristã. Então, esses cristãos judaizantes se infiltraram para combater essa ideia da justificação pela fé, da salvação pela graça. Paulo vai combater, então, de maneira forte o legalismo, falando que não dá para impor uma cultura de uma determinada região geográfica, como os judeus, como premissa básica para ser aceito, ser salvo por Cristo Jesus, né? Ele vai combater isso. Outra coisa que Paulo vai fazer também é reafirmar a sua autoridade apostólica. Então, Paulo defende a sua autoridade apostólica e sua mensagem como sendo diretamente revelada por Deus. Ele enfatiza que recebeu o evangelho diretamente de Cristo e não de homens. Então, a sua autoridade para ensinar e corrigir os crentes. Então, o apóstolo Paulo, ele divide esses 2 objetivos centrais de 3 maneiras: justificação pela fé, combate ao legalismo e também reafirmando a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo, ele vai fazer isso de maneira também com 3 características, né? A apresentar essas defesas com 3 características. Primeiro, essa ênfase na liberdade em Cristo, ela é tão importante que Paulo ressalta essa liberdade cristã. Ou seja, dentro dessa cultura que não está ligado a essa região geográfica, aos judeus, a religião dos judeus, Paulo vai defender essa liberdade cristã tão importante que nós recebemos a partir do Evangelho de Cristo. Então ele vai argumentar de maneira teológica profundamente e vai dar ênfase na graça e na fé. O que acontece? Quando o povo se converte ali na Galácia e entrega sua vida a Jesus, esses gentios, havia uma maneira de se portar e de entender o Evangelho a partir daí. Então o apóstolo Paulo, ele vai procurar manter dentro dessas características culturais que estão distanciadas da religião judaica uma santidade, uma vida cristã, garantindo assim a liberdade da vida cristã. Por quê? Porque o povo de Jerusalém, cristãos judaizantes, ao ouvirem a conversão em massa dos gentios, eles começam a descer de Jerusalém para esses lugares aonde o evangelho está chegando e começa a contrapor o apóstolo Paulo, dizendo que é impossível um gentio ser salvo a menos que antes de ele ser cristão se torne um judeu. Então, antes dele aceitar ou entregar a sua vida a Cristo e entender a obra de salvação por meio da cruz, da ressurreição, da obra salvífica de Cristo, antes dele receber esse evangelho, essa boa notícia, ele precisava ser judeu. Então ele precisava passar por um processo judaizante, que
imprimia a obrigação de ser circuncidado, ou seja, de fazer a circuncisão, de participar da circuncisão, de adotar práticas e costumes judeus, para então ele poder ser salvo. Essa mistura, aquilo que traz uma obra de conflito direto com a graça, foi colocado então como justamente um grande desafio para o povo que estava se convertendo. A cabeça desse povo começou a ser bagunçada. Então, peraí, eu recebo o evangelho através da pregação da obra salvífica de Cristo, né? Entendo essa obra de salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, do envio do Espírito Santo, mas para além disso eu preciso observar leis, costumes e práticas. Sem isso eu não posso ser salvo. Essa era a proposta dos cristãos judaizantes que desciam de Jerusalém e iam até essas comunidades que estavam entregando a sua vida a Cristo Jesus e recebendo o evangelho por meio da pregação do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Silas, de tantas pessoas que foram aos gentios, e isso começou a ser uma obra de competição. Ou seja, você precisa aceitar Jesus e não rapar a barba, por exemplo, ou deixar o cabelo aqui do canto crescer, que era da cultura judaica. Você precisa aceitar Jesus e ser circuncidado. Você precisa aceitar Jesus e fazer qualquer outro tipo de coisa. Você precisa aceitar Jesus e não pode usar uma maquiagem. Precisa aceitar Jesus e obedecer a um conjunto de regras. É exatamente isso que a carta de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, vai combater. Um combate a tudo aquilo que coloca em pé de igualdade com a obra de Jesus, a salvação. Então, para você ser salvo, você precisa aceitar a Jesus e mudar sua roupa. Aceitar Jesus e usar saia. Aceitar Jesus, né, trazendo para o contexto dos dias atuais. Essa é o objetivo do escrito dessa carta. E Paulo vai ser enfático. Ele vai de maneira enfática, ele vai escrever isso, né? Para isso, quando o povo começa a perceber essa bagunça que esses cristãos judaizantes, né, essa seita, começa a atrapalhar a obra de conversão e começa a mexer com a cabeça do povo, a ponto dos gentios começarem a colocar impedimento agora para que esse evangelho avance, há então o grande concílio de Jerusalém, quando Paulo e os demais homens e mulheres que estão pregando ali, homens que estão pregando o evangelho aos gentios, eles sobem a Jerusalém para expor, em primeiro lugar, a obra de salvação aos gentios, ao grande mover que está acontecendo a partir dessa salvação, desse anúncio, desse evangelho aos gentios, né? Expõe ali a todos, isso está em Atos capítulo 15, né? Uma exposição da grande obra que Deus está fazendo por intermédio da pregação do evangelho, das boas notícias aos gentios. E então, os apóstolos, ouvindo esse conteúdo, essa defesa do apóstolo Paulo, aqui, né, em Atos capítulo 15, né, eles tomam uma decisão. E essa decisão é escrever uma carta, e não só escrever uma carta, mas enviar alguns irmãos, né, para confirmar essa escrita, Paulo e Barnabé, Barsabás e Silas, né, para ir juntamente com essa carta escrita que Paulo está levando, para confirmar o conteúdo dessa carta escrita nesse concílio de Jerusalém. E eu convido você a ler Atos capítulo 15, vai tratar justamente disso, e a gente vai dar agora um tempo de leitura a essa porção aqui de Atos que Lucas está relatando em Atos capítulo 15, né? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, o conteúdo
de que esses cristãos judaizantes estão inserindo aos gentios é: antes de receber esse evangelho e ser salvos, vocês precisam ser judeus. Observar as leis, serem circuncidados e observar aquilo que era cultural à religião judaica. Isso levou Paulo, versículo 2, a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e a passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então Paulo começou a trazer relatos do grande poder e mover de Deus e também trouxe a problemática que está lá no versículo 5. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos, os fariseus, que haviam crido e disseram, ou seja, fariseus que criam em Jesus, mas se levantaram contra. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então houve uma reunião para definir aquilo que é importante na pregação do Evangelho. E então ficou decidido diante de toda a Assembleia e também mediante uma porção da palavra do Senhor que está lá, escrito nos profetas, em Amós, no capítulo 9, está aqui em Atos, diz assim: depois disso voltarei e reconstruir a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens, fora de Jerusalém, dos judeus, busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, foi julgado nesse concílio que práticas do judaísmo não eram consoantes à palavra do Senhor, ao evangelho da graça de Cristo, e formou-se então uma carta aos gentios. E essa carta diz o seguinte a partir do versículo 23. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, compreendendo a Galácia. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, de todo o contexto cultural judaico, das observâncias religiosas e das leis mosaicas, algumas coisas são pontos fatídicos e importantes para se manter a pregação do Evangelho e uma vida cristã sadia. Abster das comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, na vida cristã, se eu sei que uma comida foi oferecida a um deus pagão, a uma entidade, eu preciso me abster. Isso se mantém da cultura judaica para a nova aliança, para o Evangelho da Graça. Outra coisa, do sangue. Outra coisa, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Encerrado a carta com o parecer do concílio. O que eles estão falando a partir daí é que a salvação é mediante a graça de Cristo. Nada que se coloque em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é de fato da palavra do Senhor, de vontade de Deus.
Somente a graça do Senhor que pode nos salvar, instrumentalizada pela fé. Eu preciso crer em Cristo Jesus. Não há nada que esteja em pé de igualdade. Com isso, o apóstolo Paulo vai falar na carta também que essa graça não vai dar ocasião à carne ou essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus de viver a nossa vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Não pode essa liberdade dar ocasião à libertinagem, ou seja, a essa imoralidade sexual ou viver de qualquer maneira, até mesmo vivendo diante de propostas, como por exemplo da gnose, do gnosticismo, em que a gente pode fazer qualquer coisa, porque afinal de contas nós somos salvos pela graça, não vem de nós, a matéria é podre, então você pode fazer qualquer coisa, pode pecar à vontade. Também não é o que o apóstolo Paulo está propondo. O que o apóstolo Paulo está propondo a partir da carta de Gálatas é uma vida, sim, alcançada pela graça de Deus, por meio da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição, e a partir de ser morada ou templo do Espírito Santo, uma vida completamente transformada. O Espírito Santo de Deus transforma a minha mente, o meu coração, o meu caráter, a minha linguagem, minha maneira de falar, minha maneira de pensar, minha maneira de portar. Então eu não preciso de um conjunto de regras para ser obedecido, para que por meio da obediência ao conjunto de regras eu seja salvo. Eu não preciso me circuncidar ou fazer a operação da fimose, né, que era a proposta da circuncisão judaica, para que então eu seja salvo. Não há absolutamente nada que eu possa fazer que possa me levar à salvação. Muito pelo contrário. Eu sou alcançado por essa graça, esse favor imerecido, por esse amor de Deus, por essa presença de Deus. E a partir de ser alcançado por essa obra de Cristo, então a minha vida passa a ser transformada. Então, a escrita de Paulo aos Gálatas é que por intermédio da obra salvífica de Cristo, desta graça de ser templo do Espírito Santo e ser alcançado por essa graça, então minha vida é transformada. Não é um conjunto de regras que me salva, pelo contrário, Cristo me salvou na cruz do Calvário e eu crendo nessa verdade, eu sou transformado, então eu sou conduzido em espírito por essa graça maravilhosa e sendo o templo do Espírito Santo, como por exemplo Gálatas capítulo 5, ele vai diferenciar aqueles que estão escravizados ou são dominados pelo espírito das trevas, como eles se portam, e como aqueles que são cheios do Espírito Santo se portam diante da presença de Cristo, né? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18. Então, nós vamos mergulhar a partir de semana que vem no estudo da carta, no capítulo 1, a partir desse contexto. Então, eu quero convidar você a preparar o seu coração para a gente ser inundado por essa presença, dessa carta tão preciosa, a presença de Deus, obviamente, através da leitura dessa carta tão preciosa. Responde também várias perguntas contemporâneas, como por exemplo, pastor, eu preciso de fato, para ser salvo, guardar o sábado. Pastor, eu preciso de fato, para ser salvo, usar roupa tal. Eu preciso de fato não cortar o cabelo, não usar maquiagem. Eu preciso fazer isso para ser salvo? Várias perguntas contemporâneas serão respondidas por meio do estudo dessa carta, tá bom? Então, beijo no seu coração. Foi muito bom estar com você nessa introdução da carta de Gálatas. Eu espero que você esteja preparado para que semana que vem a gente inicie o estudo a partir do capítulo 1, tá? Um beijo no seu coração. Escreve aqui as suas dúvidas, os seus comentários. E a partir de semana que vem a gente está junto, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença hoje. Curta, compartilhe esse vídeo muito, envia para o máximo de pessoas possíveis. Participe no grupo do WhatsApp do nosso estudo, em nome de Jesus. E vamos junto estudar a palavra de Deus de maneira tão maravilhosa e especial, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Eu tô me despedindo e semana que vem tamo junto. Beijo no seu coração, não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Fui!